Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. A ideia é compartilhar com vocês trecho de livros que eu tenho lido e que tem me feito bem. Toda sexta-feira é muito gostoso saber que eu estou perto de amigas tão queridas, mesmo estando longe. É um presente do Senhor, não é? Na verdade, a gente gostaria de estar tomando um cafezinho juntas e discutindo sobre o livro, sobre essas verdades tão especiais que a gente tem trazido toda sexta-feira, mas a gente já fica por satisfeita, porque mesmo separadas, nós podemos estar juntas através da internet. Bom, se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Aqui é um grupo de amigas que toda sexta-feira reflete um pouquinho sobre algo muito especial das nossas próprias vidas. Você aqui no canal vai encontrar muito material bíblico, boa teologia. Dá uma olhada na playlist, você vai encontrar coisas muito especiais, eu tenho certeza. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, isso ajuda muito o canal para que mais pessoas possam ouvir verdades tão profundas da palavra de Deus. A gente também está nas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, o @ de Frente com Texto. Curte lá, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo e é muito especial ter você aqui, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um livro muito legal. É um livro que eu super indico, ele é novo, da editora Trinitas, Eva no Exílio, a restauração da feminilidade. Meninas, aquele livro que a gente precisa ter em casa, que vale a pena todo o investimento, é esse livro. Ele vai trabalhar como nós mulheres fomos nos distanciando do ideal do Senhor. Como nós mulheres deixamos que o feminismo atacasse bases tão profundas das verdades da palavra de Deus e nos deixasse, algumas de nós, um tanto quanto soltas, sem saber o que realmente Deus espera de nós. Esse livro é um livro que você precisa ler. Vamos lá então para a leitura dessa semana? Eva no Exílio, a restauração da feminilidade, editora Trinitas. Nós mulheres estamos participando de uma corrida a longa distância. E a gente não pode se esquecer disso. Mas nessa corrida, há distrações brilhantes e reluzentes sendo atiradas a todo momento no nosso caminho, a fim de nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Eu acredito certamente que o papel das mulheres é imensamente importante e incrivelmente fundamental para a missão que Deus nos deu. E se eu fosse o diabo, certamente teria o objetivo de distrair as mulheres como sendo um dos meus principais alvos, porque tirar as mulheres da corrida é facilmente minar a igreja e minar a missão que Deus deu para a igreja. Bom, muitas mulheres se distraem nesse caminho, muitas mulheres se distraem olhando coisas que não deveriam ver, acreditando em mensagens e mentiras que nossa sociedade incrédula e fortemente individualistas nos inundam constantemente. Bom, todas nós fomos condicionadas a pensar que se eu não tenho uma carreira de sucesso, se eu não tenho muitos likes no Instagram, se eu não sou vista por todos, então a minha vida não faz muito sentido. Nossa cultura trabalhou diligentemente e incansavelmente por mais de um século para conduzir o tabuleiro de xadrez à sua configuração atual. O feminismo penetrou tão profundamente em nossa sociedade cultural que o que pensamos, o que vivemos tem muito a ver com o que o feminismo tem pregado nos nossos dias. Bom, todas nós fomos treinadas para ver uma carreira, galgar grandes posições nessa sociedade, como se isso fosse um fim em si mesmo, como se isso fosse o que nós desejássemos o tempo todo, ou nós deveríamos desejar. E se tem alguma coisa em nosso caminho que atrapalha isso, precisamos tirar de lado. Se nossa família vai nos atrapalhar, precisamos tirar de lado. Se os nossos filhos vão atrapalhar a realização dessa carreira, precisamos deixar de lado. Nossa sociedade claramente decidiu que quando se trata de uma escolha entre meu marido e meus filhos de um lado e o meu futuro, a minha vida de outro, a escolha certa, a escolha nobre, a escolha sábia é sempre eu.
é sempre você. Você faz o que te deixa feliz. Você é o que se torna realizada. E você não permite que ninguém atrapalhe os seus sonhos. Você não se acomoda, menina. Você merece. Vai lá, garota. Você precisa disso para ser feliz. Quantas de nós ouvimos isso o tempo todo? Mas a lógica do evangelho é sempre o inverso. O caminho para cima é indo para baixo. O caminho para a promoção é indo para o final da fila. Sacrificar, entregar a própria vida está bem no centro da nossa fé. Você quer perder a sua vida? Você vai salvá-la no final. Você quer segurar a sua vida? Você vai perdê-la no final. Os ensinamentos de Cristo sobre isso foram incríveis e simples, mas extremamente difíceis de aceitar, não é mesmo? Ao olharmos ao redor para os nossos vários males sociais, e existem muitos, vocês sabem disso, mas a maioria das nossas questões morais é resultado direto das mulheres dessa nação lutando pelo que declaram por seus direitos. Eu não estou argumentando que os homens não tiveram nada a ver com isso. Obviamente, compartilharam uma grande parte dessa responsabilidade. Mas não se discute o fato de que enquanto os homens ficavam por aí com as mãos atadas em seus bolsos, as mulheres corriam por aí com tochas ateando fogo em tudo e espalhando galões de gasolina. O exemplo mais óbvio disso, certamente, é o aborto. Quando os dolorosos vídeos das clínicas de aborto foram publicados e revelaram que o horrível tráfico de partes de corpo de bebês é comum, mas mantido em segredo, nosso país como um todo manteve-se insensível. Era como se nada estivesse acontecendo. Sabe por que isso ocorre? Porque por mais de um século fomos catequizadas pelo feminismo para acreditar que a decisão de uma mulher de matar o seu bebê é um direito humano básico. E quando o corpo de uma mulher é invadido por outro pequeno humano, esse pequeno humano está invadindo uma propriedade privada e, portanto, perde todos os direitos e não pode reivindicar proteção. E quem lutou para que essa história se tornasse uma narrativa aceita? As mulheres. As mães americanas superaram Stalin, sobrepujaram Hitler. As mães americanas travaram uma guerra contra a própria maternidade. E esta é uma guerra com baixas reais, com sangue de verdade, com 58 milhões de sepulturas não marcadas nos aterros sanitários do nosso país. E as nossas brigas atuais sobre o casamento entre as pessoas do mesmo sexo? Graças ao feminismo, as feministas foram aquelas que lutaram com unhas e dentes para desmantelar o casamento tradicional. Foram as mulheres as que mais estavam à frente para derrubar as ideias dos papéis tradicionais do casamento. Foram as mulheres, a maioria delas, que derrubaram os muros que cercavam o casamento para poderem escapar. Afinal, eu preciso ser feliz. Afinal, eu preciso ser eu primeira. Mas, se a gente for ver Provérbios 14:1, nós temos uma verdade muito interessante. Diz o seguinte: uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma mulher insensata a destrói com as suas próprias mãos. O que temos testemunhado ao longo do século foram bilhões e milhões de mulheres nos Estados Unidos em uníssono, derrubando suas casas com as próprias mãos. As mulheres têm estado focadas, incansáveis, implacáveis e motivadas a passarem o bastão de uma geração para outra. Uma geração de mulheres insensatas e egoístas, e em todos os momentos estão pegando marretas e começando a destruir com suas próprias mãos as próprias paredes. Mas, por outro lado, a palavra do Senhor diz que uma mulher sábia é capaz de edificar uma casa, tanto quanto uma mulher insensata é capaz de destruir uma. E se as mulheres podem derrubar uma nação, elas também podem construir uma nação novamente. Pense nas mulheres das Escrituras que deram à luz e cuidaram, edificaram, defenderam e salvaram a nação de Israel. Sara, Noemi, Tamar, Ruth, Esther, Maria. Essas foram mulheres cuja obediência resultou em incríveis resultados.
Essas foram mulheres que se dobraram ao Senhor e que o Senhor as usou para reconstruir também a nação de Israel. As feministas estão no modo de demolição, que envolve marchar, gritar, exigir, fazer pressão. Mas se quisermos começar a construir, isso envolverá um monte de pequenos e aparentemente insignificantes atos de obediência. Não pense que o que você está fazendo na sua casa e que ninguém está vendo, ou com a sua família, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou com seus pais, seja algo insignificante. Não. Cada vez que você se comporta como uma mulher temente ao Senhor, que entende qual o seu verdadeiro papel, é um tijolinho sendo colocado na parede da reconstrução da nossa nação. Todo ato de sacrifício, todo ato de obediência está cimentando um outro tijolinho na volta dessa nação que olha para Deus, que olha para o papel da mulher como realmente deve ser. Bom, cada vez que temos uma mulher que sabe o seu papel, cada vez que nós temos uma família que ri junto, que se ama, e tudo está em volta de uma mulher forte, que vê a profunda importância do que ela está fazendo, isso é de extremamente significância para a reconstrução dessa nação. Na Guerra Anglo-Saxônica, os exércitos faziam uma formação chamada de parede de escudos. Os guerreiros se posicionavam lado a lado como escudos da frente, entrelaçados em uma parede sólida que avançava sobre o inimigo. Se um homem era morto, outro entrava imediatamente para ocupar seu lugar, porque uma brecha na parede seria mortal. O inimigo entraria por aquela rachadura e destruiria tudo. Mas enquanto a parede resistisse, eles não seriam derrotados. Mas você pode imaginar como era uma covardia se alguém daquela parede, se um homem daquela parede desistisse da luta. Todo o exército sofreria. Se houvesse uma covardia por dentro, a destruição por fora seria inevitável. Homens e mulheres receberam papéis de nosso Criador. E estamos entrelaçados juntos em uma parede de escudos para promover o reino nesse mundo. Mas, infelizmente, muitas mulheres se cansaram da sua posição e abandonaram a parede de escudos, convencidas de que o que elas fazem não é importante. Afastaram-se para encontrar um lugar onde pudessem ser mais apreciadas, onde pudessem receber mais likes, onde pudessem ser mais vistas, onde pudessem encontrar satisfação pessoal, onde elas não vão nunca encontrar. E como resultado, a nossa cultura sofreu danos terríveis. As mulheres deixaram suas posições vazias e não houve ninguém que pudesse intervir e preencher essa lacuna. Sabe por quê? Porque não existe substituto para o papel da mulher. Deus criou a mulher com um papel específico, um papel muito importante também na nossa sociedade. A parede, então, se quebrou, o inimigo invadiu. Nossa cultura está destroçada, em caos, em baixas, em carnificina e destruição está ao nosso redor. Basta olharmos dos lados. Parece inútil, não é? Parece que não tem mais jeito. Mas, e se todas as mulheres cristãs tentassem voltar àquela parede de escudos novamente? Já pensou nisso? E se pegássemos as armas que nos foram atribuídas e realmente tentássemos usá-las? Existem milhões de nós. Poderíamos fazer uma enorme diferença se decidíssemos simplesmente ser obedientes. Se realmente acreditássemos que a palavra de Deus, ela é real para as nossas vidas. Deus nos fez e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe realmente qual é o nosso papel. Que nós possamos nos entregar com fidelidade ao nosso Senhor, confiar na sua bondade, crer na sua palavra e fazer diferença em nossa geração. Que possamos orar para que um dia se diga de nós: estas foram as mulheres que se levantaram e que levantaram a bandeira dos fundamentos da palavra de Deus para as outras gerações.
que repararam as brechas, que restauraram as veredas para que o país voltasse a se tornar habitável. Meninas, amigas, eu não disse que era um livro fantástico? Temos estudado tanto tempo já juntas sobre a feminilidade. Temos estudado como o nosso Deus é bondoso e como o nosso Deus nos criou de uma forma tão especial e nos protege, cuida de nós. E quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, não a sociedade, mas Deus, nós temos alegria, nós temos contentamento, nós temos satisfação, somos mulheres mais felizes. Que Deus nos ajude a voltar para o campo de batalha, que Deus nos ajude a voltar para o fronte, a sermos paredes de escudos novamente. Que Deus nos ajude a ensinar as mulheres mais novas, as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas amigas, que realmente vale a pena servir ao Senhor. Realmente vale a pena cuidar, nutrir, ninhar, amar a nossa família. Vale a pena valorizar aquilo que Deus valoriza. E assim seremos mulheres muito felizes, porque estamos protegidas pelo nosso Deus. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Certamente virá momentos de tensão, certamente virá momentos em que as pessoas vão olhar, mas só isso? Você é só isso? E aí a gente vai se lembrar que nós somos tudo isso, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer. Mulheres tementes ao Senhor. Mulheres que constroem a sua casa com as mãos e não as derruba como uma insensata. Que Deus nos ajude a entender que Deus nos criou de uma maneira muito especial. Mas cada uma de nós temos uma função específica nessa sociedade. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.